Bom, apresentação do trabalho, estimulação precoce e autismo, uma revisão bibliográfica. No curso de pós-graduação da psicopedagogia, UFSCar, orientadora, professora doutora Alice Almeida Chaves de Rezende como orientadora, os alunos Guilherme O. Cesarini e Joyce Elisa da Silva. Introdução. Bom, o nosso trabalho ele consistiu em uma revisão bibliográfica e análise de dados em artigos científicos, né, publicados no Cielo. O principal do nosso trabalho, o principal da nossa pesquisa foi sobre TEA e estimulação precoce. Então, a importância da escola e da estimulação precoce como apoio da aprendizagem. Então, a gente, né, fez ali os recortes, né, que as deficiências não devem ser usadas como segregação em ambientes, mas devem promover um atendimento equitativo, garantindo a efetivação dos direitos da criança. Né? Torna-se necessário, então, incluir, além da burocracia e dos termos legais. A escola, como um agente transformador na vida de muitas crianças, garante o acesso aos direitos e políticas públicas. A infância não deve ser um período negligenciado pelos responsáveis e pela sociedade, pois é na infância que serão desenvolvidas inicialmente aprendizagens múltiplas e enriquecedoras. E é daí que entra o trabalho falando principalmente no desenvolvimento precoce dessas crianças. Então, como o autor, o Formiga, ele fala, não dá para saber o quão relevante vai ser esse desenvolvimento quanto mais tempo passar. Então, quanto mais velha a criança, é mais difícil saber o quão o desenvolvimento dela vai ser efetivo com essa estimulação precoce. A escola evidencia também quando algum marco do desenvolvimento não foi atingido, distinguindo diferentes modificações e características do desenvolvimento e de habilidades cognitivas e motoras. Então, a gente traz também a importância da escola, dos professores, né, como esses funcionários, e que eles tenham esse conhecimento, porque na escola ali, no início, a criança nessa idade, junto com outras crianças, é quando vai ficar mais evidente alguma alteração ou algum sintoma, não que mais para frente seja, né, fechado com um diagnóstico, mas a importância da escola para aonde vai dar esse boom e que a criança e que os pais, os professores vão perceber a diferença cognitiva, vai ser justamente ali na infância, assim que a criança entra na escola e tem um convívio com outras crianças. Né? Evidencia-se que a criança necessita de um ambiente desafiador, no caso a escola, para que o seu processo de desenvolvimento seja repleto de estímulos e aprendizagens. Então, quanto mais estímulo, melhor. Quanto mais cedo também. A estimulação precoce efetiva amplia diversas possibilidades, justamente, né, juntamente os transtornos, as necessidades educacionais especiais sejam benéficos para o desenvolvimento da criança e no seu processo evolutivo. Né? Bom, o que é o transtorno do espectro autista, o TEA? Então, a gente pegou um recorte ali, que de acordo com a American Psychological Association, o transtorno do espectro autista é classificado como um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por interações sociais e comunicação verbal e não verbal marcadamente prejudicadas, interesses limitados e comportamento repetitivo. Então, o TEA ele não possui uma causa específica, né? Ele é um transtorno multifatorial. Depende de causas genéticas e ambientais. Então, aqui tem mais um recorte, né? O diagnóstico e tratamento precoce de disfunções pediátricas são essenciais para a evolução clínica da criança, pois viabiliza em alcançar resultados positivos em nível físico. Então, o autor ele traz, quanto mais cedo tiver esse apoio, melhor para a criança, e quanto mais tardio, mais difícil fica saber o quão efetivo ele foi. Como é feito o diagnóstico, né, quais os primeiros sinais observáveis do TEA em criança? Então, o autismo ele é diagnosticado por meio de uma avaliação clínica, sendo baseado no manual DSM. Então, ele não tem um exame específico.
ele precisa de vários profissionais da área da saúde, da observação dos pais, e aí entra a importância dos pais e da escola, né, de como o professor é muito importante, e também o profissional da psicopedagogia dentro ali da escola, junto com os pais. Então, ele não tem um exame, ele precisa dessa observação da criança. Lembrando que o quanto antes conseguir entender esses sinais, melhor para o desenvolvimento da criança, porque ela vai ter essa estimulação precoce. Ter uma criança diagnosticada com autismo é algo que está além daquilo definido em um laudo, propiciando que seja um período repleto de adversidades imersas na realidade vivenciada. Então, tirar essa marca da criança, aquela criança com laudo, deixa essa criança, é uma criança autista, ela já, né, deixar ela de escanteio. Então, é muito importante que isso não aconteça. Bom, agora nessa parte, como é feito o diagnóstico? Quais são os primeiros sinais observáveis do TEA em crianças? Existe a lei, né, número 2.764, do dia 27 de dezembro de 2012, que foi um ganho, né, um avanço nas políticas públicas que traz o autismo, né? E também a literatura já demonstrou que uma intervenção preventiva em bebês que apresentavam sinais de TEA diminuiu as chances desses bebês serem posteriormente diagnosticados com TEA e minimizou a severidade dos sintomas. Então, a gente percebeu, através do nosso estudo, que torna-se necessário incluir além da burocracia e dos termos legais, né? É necessário incluir no cotidiano escolar, possibilitando atendimento psicopedagógico, atendimento no contraturno da escola, que é o AEE, né? E o atendimento com uma equipe multiprofissional. Então, através desses atendimentos, as famílias e as crianças serão estimuladas e orientadas da maneira correta. Será feita uma orientação, uma intervenção e uma estimulação de qualidade, que possibilita o fortalecimento das potencialidades da criança desde o nascimento, né? Então, quanto mais cedo perceber essa diferença, essa subjetividade da criança, mais cedo a criança pode ter um desenvolvimento, um ganho maior aí nas suas potencialidades e habilidades também futuras, né? E como destaca muito bem o autor, não devemos esperar um diagnóstico. Então, o quanto antes houver essa intervenção, então, a importância do professor, o quanto antes professor, família, psicopedagogo, eles perceberem qualquer sinal, né, diferente ali na criança, iniciar essa intervenção. Não vai prejudicar de nada a criança e simplesmente esse investimento nesse tempo, a médio e longo prazo, vai fazer bem para essa criança no desenvolvimento dela. Então, faz-se necessário também, neste processo, o direcionamento das famílias para o entendimento da especificidade da inclusão de pessoas com TEAs. Então, a informação é muito importante. Quanto mais informação, menos preconceito com essa criança que tem o TEA, dentro da escola, com professores, com a família, e o psicopedagogo é muito importante, né, nessa fase, né, nesse momento em que há aquele choque da família, o que os professores vão fazer e o quanto dá para lidar com isso. Então, o psicopedagogo ele vai auxiliar demais a família, os professores e a criança nesse processo. Que quanto antes, né, quanto mais cedo, melhor. Materiais e métodos. Então, a pesquisa foi de revisão bibliográfica na base do Cielo. Então, nós fizemos ali um recorte, né, o nosso critério de recorte foi artigos publicados entre 2012 e 2022, lembrando que às vezes aparecia algum autor um pouquinho mais antigo, né, dentro da pesquisa e no desenvolvimento do trabalho, mas o recorte inicial foi esse, de artigos, né, na língua portuguesa, ter o título no resumo, né, do artigo, as palavras-chave, estimulação precoce e autismo. Então, o nosso recorte principal foi esse. Resultados: foram encontrados no total 56 artigos sobre estimulação precoce,
sendo que 2 deles falava sobre estimulação precoce e autismo, e a gente vai apresentar na tabela a seguir. Então, desses 56, 2 apresentavam as 2 palavras-chave, né? O artigo 1 falava sobre o empoderamento dos próprios pais, quando estes criaram estratégicas para potencializar as áreas de desenvolvimento dos filhos e adequaram a forma de lidar com as alterações no nível de comportamento. Então, a importância da família aqui. O 2, elevando o número de crianças, o elevado número de crianças com autismo, que esse boom que deu de laudos, né, de crianças com autismo, né, nos últimos tempos, que é muito maior do que a quantidade de profissionais capacitados, e o alto custo financeiro, né, o alto custo financeiro desse tipo de intervenção, em função da quantidade necessária de horas semanais de terapia. Então, lembrando aqui a importância dos pais, porque a criança com autismo ela vai gerar uma atenção especial, vai disponibilizar de muito tempo, e quanto mais, e no início, melhor. Embora existam alguns avanços, a pesquisa indica pouco material na área. Nota-se a importância da literatura aprofundar nesses temas, visto que foram poucos materiais encontrados nesse período de 10 anos. E ainda caminhamos de forma homeopática no que se refere à informação e preparo dos profissionais na área de educação e saúde. Então, o que a gente pôde perceber é que de um tempo para cá deu esse boom, né, de TEA, crianças com laudo, crianças marcadas, né, com esse laudo, muito preconceito e nem tanto trabalho em cima, que seria a parte dos profissionais, tanto na escola quanto psicopedagogo, informação para a família. Então, ficou bem claro isso. É fundamental que a família esteja atenta para que o diagnóstico não seja um período de rompimento da infância do seu desenvolvimento, que seria tirar a criança da sala de aula, aquela criança ficar marcada como a criança com laudo, a criança autista. Então, isso é fundamental, a família esteja atenta para que ela tenha aquele desenvolvimento, aquela fase, e que ela possa ser mesmo infância, que ela possa ser uma criança. Um período de garantia e favorecimento de inúmeros aprendizados e atividades de vida diária enriquecedoras. Então, essa estimulação precoce vai trazer essa garantia, né, esse desenvolvimento para as crianças. Possibilitar o desenvolvimento integral, garantindo esse desenvolvimento intelectual, físico, cognitivo, motor e afetivo, colaborando para que as diferentes infâncias sejam equitativas, prazerosas, repletas de direitos e múltiplas aprendizagens. Tem mais alguma observação, Joyce? Eu sobrou um Não, são as tempinho. nossas referências e nós concluímos por aqui.